15 de março de 2023, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, vos acolho com a paz. Muito bom dia a você que diariamente me escuta. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, sua família, seus estudos. Meus queridos, nós vamos meditar hoje a primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e do 5 ao 9. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra muito bonita hoje a liturgia nos entrega, essa primeira leitura da missa, Deuteronômio capítulo 4. Olha o que Moisés diz ao povo: toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias da tua vida, antes ensina-os aos teus filhos e teus netos. Meus queridos, quanta gente que começa numa caminhada de intimidade com Deus, mas ao longo do tempo acaba abandonando a Deus os seus preceitos, a sua igreja, os seus caminhos. Moisés está dizendo: mas toma cuidado, cuidado, cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os seus próprios olhos. A nós mesmos, meus queridos, quantas vezes nós esquecemos de Deus na busca dos nossos projetos, dos nossos sonhos, e passamos simplesmente a viver a vida numa vida desregrada, por caminhos tortuosos, caminhos que não agradam a Deus. Quantas vezes nós também nos esquecemos de Deus? E o texto de hoje é Moisés dizendo assim: olha, não te esqueças de Deus, antes ensina tudo isso que você sabe, ensina aos seus filhos, netos, descendentes. Meus queridos, nós falamos de Deus para as crianças com quem convivemos? Nós falamos que nós temos um Deus para o qual nós devemos prestar contas quando terminar a nossa caminhada nessa terra? Ensinamos que nós temos um Deus acima de nós que no fim dos tempos haverá de nos
nos reunir para julgar nossas obras. Por isso nós devemos temê-lo, respeitá-lo, invocar a sua misericórdia. Isso tem sido ensinado por mim, por você, nós que temos nossos filhos, netos, descendentes, pessoas que ainda são imaturas espiritualmente. Nós temos exercido o ministério de evangelização dentro dos nossos próprios lares? Ou deixa como está, não é função minha, não cabe a mim, deixa como está, no tempo certo essas crianças vão descobrir a Deus. Ora, hoje esse texto de Moisés está pegando no nosso pé, né? Pegando na veia, como diz o ditado, né? Primeira coisa, se você quer entrar na terra prometida, você precisa ter na mente os decretos, os mandamentos de Deus. Moisés disse ao povo: ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Ouve. Eis que eu vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou. Vós os guardareis e os poreis em prática, para que possais entrar na terra prometida, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos prometeu. A lei de Deus é imutável. Primeira coisa, leve no seu coração dessa liturgia de hoje. Se você está trilhando caminhos errantes, longe de Deus, se você esqueceu do Senhor, que você tem um Deus acima de você, um Deus justo, que te ama e que te quer na prática da justiça, do bem e do amor, volte para Deus nessa quaresma. Isso é uma palavra para todos nós, viu, minha gente? Porque tem gente que caminha longos anos na igreja e acha que não precisa mais de conversão. É só você olhar para a sua vida e você perceber que você tem muitos defeitos e às vezes muito mais do que quem não vai à igreja. Pelo menos eu sou assim. Eu vejo muito mais fragilidade em mim do que quem não tem intimidade com Jesus Cristo. E eu acho que não é diferente com você. Então é tempo de nós olharmos para nós e nós dizermos a nós mesmos: Senhor, primeiro a nós, né? Eu preciso me lembrar de Deus, porque eu esqueço facilmente dele. Senhor, eu esqueço facilmente de vós. Esses são os meus defeitos, tal. Se você precisa buscar o sacramento da penitência, ou o sacramento da reconciliação, como nós conhecemos popularmente a confissão, busque. No fundo, o sacramento da confissão, da reconciliação é o quê? Eu dizer a Jesus Cristo que eu esqueço dele facilmente, que eu esqueci dele. Jesus, que é a pessoa do sacerdote, eu esqueci de você, Jesus, nisso. Buscar a penitência, o sacramento da confissão, não é você confessar pecado dos outros, ficar falando mal do seu esposo, da sua esposa, do seu familiar. Tem gente que vai fazer isso. Não. É você assumir diante de Jesus, que é o sacerdote, que você esqueceu a Deus. Cometendo tais transgressões. Só falar o nome, tal. Isso. Cometi essas coisas e por essas coisas eu assumo que eu esqueci de vós, Jesus. Uma outra coisa desse texto, como o padre já falou, é nossa missão inculcar a fé, os preceitos de Deus, nos pequeninos que Deus nos confiou, filhos, netos, afilhados. Talvez nós não estejamos exercendo a missão que Deus nos confiou em relação a isso. Que esta palavra seja proveitosa nestes dias da quaresma que nós estamos vivendo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.